Fala pessoal, estamos de volta e hoje vamos falar um pouco sobre a história do trabalho no Brasil e no mundo. A gente vai fazer um compilado, óbvio, né, das principais informações históricas que nós temos disponíveis sobre o mundo do trabalho, tá? Especificamente as de ordem da história em relação a como ela se desenvolveu e como o trabalho estava entranhado, tá certo? Desde os primeiros momentos do homem na Terra. Por falar em homem, não sei se vocês sabem, a gente faz parte da espécie Homo sapiens, certo? Os homens, viu Zé? Nós somos os Homo sapiens, a gente é do gênero Homo e da espécie Sapiens, certo? Lá no iniciozinho da humanidade, né, depois do Big Bang do surgimento dos primeiros organismos, certo? Nós tivemos aí a existência de outros animais do gênero Homo, né? Ou existiam outros Homo no mundo, certo? E não éramos somente os Homo sapiens. Vocês já pararam para pensar que nós, homens, né, homens do nosso gênero, da nossa espécie, nós somos os únicos dela? Não existem outros homens, outras mulheres, só existe a espécie Homo sapiens. É completamente diferente, por exemplo, de um cachorro, que existem vários tipos de espécies de cachorro. É diferente, por exemplo, de qualquer outro tipo de animal que você pensar, pássaros, jacarés e etc. Tatus, enfim, qualquer outro tipo de animal, certo? Existem várias espécies. E nós homens, nós só temos uma espécie, nós somos de uma espécie apenas, certo? Se você parar para analisar, aqui no Brasil, lá na Ásia, lá na África, na Oceania, na América do Norte, todos nós somos homens, certo? Todos nós somos capazes, por exemplo, de entre si, né, entre nós na mesma espécie, obviamente já que só existe ela, nós somos capazes de nos reproduzir, um homem brasileiro com uma mulher asiática, ou um homem asiático com uma mulher da América do Norte, certo? Então nós somos apenas uma espécie, certo? Nós somos somente o Homo sapiens. A gente vai falar inclusive aqui agora também um pouco como isso aconteceu, certo? Existe uma teoria de que o próprio Homo sapiens extinguiu os outros tipos de espécies humanas, né? Então a gente também não é lá esse príncipe encantado que pinta por aí, né? Que nós pensamos que somos. Na verdade existiam outros tipos de espécies de animais do gênero Homo, só que nós fomos lá e extinguimos muito provavelmente essas espécies, ou nos fundimos a ela e acabamos sendo a espécie predominante, certo? Basicamente, falando um pouco sobre isso, já comentando, né? Já existiam lá, quando surgiu as primeiras espécies desse gênero Homo, tá? Existia o Homo neanderthalis, o Homo erectus e com o tempo surgiu o Homo sapiens. O Homo sapiens é a espécie que surge lá na África, certo? Mais especificamente no sudeste da África, e aí ela vai se espalhar por todo o mundo, tá bom? Vai fazer um processo de espalhamento da espécie pelo mundo inteiro, tá? O Homo neanderthalis, por exemplo, era o homem que vivia na Europa, certo? Só que essa espécie do gênero Homo, ela acabou sendo extinta ou houve uma mescla de espécies e a espécie Homo sapiens acabou prevalecendo sobre essa outra espécie. Esse êxodo da espécie Homo sapiens da África para o restante do mundo inteiro aconteceu após uma revolução que nós chamamos de revolução cognitiva, certo? O Homo sapiens, ele acabou sendo, dentre as espécies do gênero Homo, a espécie mais inteligente, a espécie mais desenvolvida mentalmente, certo? O livro Sapiens, do autor Yuval Noah Harari, ele fala que por ter uma cognição, ou seja, por ser mais, digamos assim, inteligente do que as outras demais espécies, o homem conseguiu, o Homo sapiens no caso, ele conseguiu, a nossa espécie, conseguiu se desenvolver mais no que diz respeito à interação social, certo? Então essa interação social que nós homens, devido a esse saber maior do que os das outras espécies,
do nosso gênero fez com que nós nos desenvolvêssemos além dos outros, das demais outras espécies, e nós acabamos por prevalecer sobre elas. Existe uma dúvida se nós as extinguimos, se nós as matamos, ou se nós simplesmente prevalecemos geneticamente sobre elas, havendo aí uma mescla. Mas o que se sabe é que existiu sim uma grande extinção das demais espécies do gênero Homo devido a essa sapiência do gênero Sapiens, certo? Então, quando eu falar o Sapiens, pensem como sendo nós, seres humanos. E essa inteligência, gente, do ser humano que a gente chama o Homo Sapiens, ela fez com que nós desenvolvêssemos, inclusive, aí agora eu vou entrar no que a gente fala do mundo do trabalho, fez com que nós desenvolvêssemos essa questão do trabalho, certo? Especialmente quando a gente fala na questão de trabalho e de interação social e trabalho em comunidade, tá bom? Então, se pararmos para analisar, gente, mais ou menos há 2,5 milhões de anos atrás, surgimento das primeiras ferramentas de trabalho, certo? E aí, ferramentas de corte, ferramentas de caça, certo? Então, o homem, a partir dali, já desenvolveu as suas primeiras ferramentas. E essas ferramentas são, basicamente, as primeiras ferramentas de trabalho do homem, certo? O homem sempre foi um animal que foi criado a partir da caça, né? No início, né? Ele era um animal caçador, ou a gente vai chamar aqui de coletor, tá bom? Por quê? Porque ele coletava e caçava, certo? Ele era um animal caçador-coletor, né? Então ele caçava os animais mais fracos para comer e coletava as espécies de frutas, as espécies vegetais para se alimentar também. Então ele era um caçador-coletor, a gente chama, certo? Ele desenvolveu essa cognição e a partir daí ele passou a ser um caçador-coletor. Com o surgimento das primeiras ferramentas, isso se tornou ainda mais fácil para o homem, já que ele, através da sua inteligência, ele foi lá e produziu as primeiras ferramentas para fazer essa caça e coleta, tá? No entanto, ele ainda estava em desenvolvimento e éramos apenas ali naquele momento, apesar do desenvolvimento da nossa cognição, nós éramos ainda uma espécie como outra qualquer na história da Terra. A partir do momento que nós começamos a desenvolver essas coisas, a inteligência do homem, através da evolução da espécie, foi aumentando, nós passamos aí a ter domínio de mais coisas. Por exemplo, há 300 mil anos atrás, o homem então dominou o fogo. Então o fogo foi uma outra espécie de técnica que o homem aprendeu, que fez com que o seu trabalho fosse também, digamos assim, melhorado. Então ele agora já trabalhava com ferramentas e também agora tinha o fogo como seu aliado, tá? Então, inclusive, por exemplo, existem indícios científicos de que o fogo fez parte de como nós somos fisicamente hoje, certo? Como isso foi há 300 mil anos atrás, já existiu aí uma evolução na forma na nossa estrutura física. Por exemplo, se você parar para observar os animais que não dominam o fogo, ou seja, todos, né, basicamente, eles possuem dentes maiores, dentes mais afiados do que nós, certo? Provavelmente nós também tínhamos esses dentes maiores e mais afiados, porque nós comíamos comidas mais duras, certo? Com o processo de aprendizado com o fogo, nós não necessitamos mais, desde 300 mil anos atrás, nós não necessitamos mais de que os nossos dentes sejam afiados e grandes, certo? Por quê? Porque os processos de cocção, tá? Eles fazem com que os alimentos se tornem mais macios, certo? E aí a gente não precisa ter dentes maiores, dentes mais afiados, ou com uma cadeia de dentes ainda mais complexa do que a que nós temos. E aí nós evoluímos enquanto espécie para espécies com dentes mais sensíveis, digamos assim, dada a falta de necessidade de termos dentes mais robustos. Então, gente, há 70 mil anos atrás, surgiu o que a gente chama então dessa revolução cognitiva, né, que eu já comentei anteriormente, né? Onde, a partir desse momento,
Então, gente, conforme o tempo foi... Então, gente, conforme o tempo foi passando, a espécie humana foi evoluindo e foi migrando para os demais continentes. Lembrando que eu falei que a questão do fogo foi 300 mil anos antes, atrás, né? Então, e o homem, o Homo sapiens, acabou prevalecendo sobre as outras espécies dessa revolução cognitiva, inclusive a criação das primeiras linguagens, certo? Então, o Homo sapiens, através da linguagem, da forma de comunicação deles, ele acabou se sobressaindo sobre os demais, sobre as demais espécies, como eu já havia comentado anteriormente. Há 12 mil anos atrás, surgiu então a revolução que ele vai chamar de revolução agrícola, tá? Então, saímos da revolução cognitiva, né, que foi a que fez com que o Homo sapiens saísse de uma espécie como outra qualquer para uma espécie que era o topo da cadeia alimentar, certo? E inclusive uma espécie capaz de gerar processos de extinção de animais em massa. Se você parar para pensar, um animal grande, dado o poder, o saber do homem, ele pode ser extinto pelo próprio homem. Se você parar para analisar aqui, digamos, o Homo sapiens saiu da África, certo? E ele não era conhecido lá na Ásia, certo? Lá existiam outras espécies Homo, mas quando ele chega na Ásia, ele é mais inteligente, ele tinha acesso a ferramentas, ele mexia com o fogo, certo? Ele era mais inteligente que as demais espécies. Ele acaba por conseguir extinguir os outros animais, porque os outros animais, mesmo animais maiores, olhavam para o homem e ele pensava assim, não, esse animal aí não é capaz de fazer nada comigo. Só que os Homo sapiens eram os animais, nós somos, né, os animais mais inteligentes que existem no planeta. E aí os homens foram lá e consideram um jeito de extinguir para comer ou para qualquer outro tipo de atividade, e inclusive fazem isso hoje, os demais animais. Inclusive, se você parar para analisar, os grandes animais, certo, que existiam na Terra foram praticamente extintos, certo? Hoje em dia, quem são os grandes animais que existem na Terra? São os animais aquáticos. Os grandes animais que ainda existem na Terra são os aquáticos, e alguns outros grandes animais, onde é que eles existem? Na África, certo? Por quê? Porque lá foi onde o Homo sapiens surgiu, tá? E como o Homo sapiens surgiu lá, os grandes animais se acostumaram a fugir da sabedoria do Homo sapiens, tá? E como ele foi migrando para os demais continentes, certo? Os grandes animais já não existem mais na Oceania, principalmente. Lá existiam cangurus gigantes, marsupiais gigantes, e o Homo sapiens foi lá, foi chegando devagarzinho. Eles não tinham medo do Homo sapiens, não sabiam como fugir dessa sabedoria do Homo sapiens e acabaram extintos, certo? Então aí vem essa ideia na nossa cabeça. Por que o fundo do mar já tem os maiores animais, e também a África tem os maiores animais? Voltando para a Revolução Agrícola, que eu acabei de comentar, né? Há 12 mil anos atrás o homem criou o que a gente chama de Revolução Agrícola. Ele saiu dessa questão da revolução cognitiva, né, onde ele se tornou o topo da cadeia alimentar, onde ele conseguiu fazer ondas de extinção de animais, certo? E aí ele passou a querer não mais ser um caçador, um coletor, certo? Esses processos de trabalho do homem mudaram, vocês estão entendendo? Ele deixou de querer caçar e coletar para se tornar não mais um ser nômade, ou seja, que migrava de pontos em pontos. Ele populacionou a terra inteira com aquela espécie, certo? Mas a determinado momento, devido à sabedoria dele, que ele achava que tinha, né, ele entrou num processo que a gente chama de revolução agrícola, certo? O que é isso? Ele já agora não mais gostaria de estar se movimentando em busca de temperaturas mais amenas, em busca de alimentos, em busca de animais onde ele pudesse, com os quais ele pudesse se alimentar, ou de alimentos vegetais. Ao invés de ele sair migrando de locais em locais, o que o homem resolveu fazer? Se fixar em determinados locais e por isso acabar plantando, certo? Por isso que a gente chama de revolução agrícola. Se utilizar, portanto, da agricultura e também da criação de animais, certo? Ele pensou, poxa, para que eu fico me movimentando, certo? Sendo nômade, se eu posso me estabelecer num lugar, certo? Isso também tem um pouco a ver com como os bebês humanos são mais jovens. Se você parar para pensar,
É muito difícil para um ser nômade que migra dos cantos com um bebê, fica muito difícil ele se locomover, né? Então, para o homem é muito melhor ele ficar parado no lugar, diferente, por exemplo, de um cavalo. Quando o cavalo nasce, ele já levanta as patas e sai andando, né? Então, sempre foi muito difícil para o homem se desenvolver enquanto espécie, certo? Ou seja, se tornar uma espécie muito populosa no mundo, dado que ele tinha, né, que sair sendo nômade. E era muito difícil, dado o estado dos bebês que nascem dos seres humanos, certo? São muito jovens, eles não têm muito o que fazer, né? Eles são basicamente coisas que você tem que criar assim com todo o cuidado do mundo, né? Já os animais, o cachorro, o cavalo, todos esses já nascem andando, tá? Já o ser humano não, né? E isso foi um processo que fez também com que o homem quisesse fixar nos locais, certo? E ele estar fixado nos locais fez com que aumentasse muito digamos assim, a disponibilidade de alimento, certo? Enquanto ele caçava e coletava, a disponibilidade de alimento era escassa, então ele tinha que sair caçando e coletando muito, certo? E aí, nesse caso, o homem com o advento do poder de revolucionar a agricultura, ou seja, dele pensar em métodos de criação de animais, em métodos de plantio, o homem foi lá e agora começou a se fixar nos locais. E aí começou a escolher culturas de alimentos para se utilizar dessas culturas, tá? E a partir delas ser ali alimentado, tanto das culturas de animais e de vegetais. Esse mesmo livro que eu estou comentando com vocês, ele fala que o homem, na verdade, acha que ele dominou os vegetais, os vegetais do arroz, né, a batata, os principais alimentos, né? Mas na verdade o que se pode perceber com o tempo é que na verdade foi o contrário, né? Que os alimentos é que domesticaram o homem passou a viver em função de plantá-los, certo? E o que era uma quantidade ínfima, por exemplo, onde surgiu os primeiros grãos de arroz no mundo, e o arroz hoje é um grande alimento no mundo inteiro, a batata a mesma coisa, o trigo a mesma coisa, certo? Foram alimentos que surgiram em pequenas partes do mundo e hoje são completamente reproduzidos no mundo inteiro. Então isso torna a questão do alimento utilizando-se do homem, não o homem se utilizando do alimento como normalmente a gente pensa. Mas essas espécies, como o trigo, o arroz, a batata, que se espalharam pelo mundo inteiro, na verdade se utilizaram da inteligência humana para se tornarem grandes espécies e reproduzidas pelo mundo inteiro. Essa questão da revolução agrícola ela é muito interessante porque ela vai gerar esses grandes assentamentos de sapiens, né? de homens, tá? E esses grandes assentamentos eles vão gerar o que nós chamamos de cidades, e essas cidades vão acabar gerando o que nós chamamos de os grandes impérios, tá? Então, a partir daquele momento, o homem agora ele já passa a ser não mais o caçador e o coletor, e aí ele vai passar a ser o homem que vive em comunidade, né? Que tem hierarquias de comunidades, tá? Então o homem passa já a pensar já vão ter os nobres dentro das atividades humanas, você vai ter os artesãos, os comerciantes, tá? Então, devido a essa revolução agrícola, várias outras atividades do mundo do trabalho foram acabando surgindo. Por quê? Porque foram criados os impérios, e aí vão surgir os reis, foram surgindo os nobres, o clero, a ideia de religião, tá? E aí os artesãos, aquelas pessoas que faziam as ferramentas, e existiam também as pessoas que trabalhavam na lavoura, né? Que trabalhavam no plantio, que trabalhavam na criação de animais, tá certo? Foram surgindo também os escravos, certo? Dentro desses impérios. Foram surgindo as classes sociais, certo? Quem eram os mais abastados, os mais ricos, o dinheiro surgiu, tá? E aí o capitalismo acaba por imperar dentro dessa realidade, tá bom? Então a Revolução Agrícola foi responsável por iniciar os processos de aumento nas possibilidades de trabalho, certo? Nós saímos de caçadores-coletores para plantio, basicamente, e plantio e criação de animais, e a partir dessas criações das cidades
e do advento da criação do dinheiro e da possibilidade de que o comércio acontecesse entre cidades diferentes, dentro dos impérios e até em um determinado momento da história, entre os impérios, tá? Surgiram aí outras atividades de trabalho, tá bom? Dada, obviamente, essa possibilidade do homem de viver em grandes comunidades, em grandes assentamentos. Há mais ou menos para vocês verem como é que nós estamos aí vivendo o começo de uma história, certo? Falei para vocês que o fogo, por exemplo, ele foi dominado há 300 mil anos atrás. A Revolução Agrícola, que eu comentei com vocês, 12 mil anos atrás. E o que a gente chama de Revolução Científica, certo? Ela aconteceu há 500 anos atrás somente, tá? Então nós passamos aí de 12 mil anos para cá, certo? Para 500 anos atrás, mais ou menos, para entrarmos numa outra revolução, que é a Revolução Científica. Se você parar para pensar na quantidade de tempo, 12 mil para 500 é muito pouco, né? Então, essa Revolução Científica foi basicamente o seguinte: o homem, ele para de imaginar que sabe de tudo para ter certeza que não sabe de nada, certo? E aí ele pensa, poxa, eu não sei o significado das coisas, eu não sei como essas coisas acontecem, eu estou simplesmente aqui vivendo e pelo empirismo eu tô fazendo, estou realizando as minhas técnicas de plantio, de comércio, devido aí à invenção do dinheiro e tal, mas eu nunca parei para saber, tentar identificar por que as coisas acontecem na natureza. E a partir do momento que o homem se toca que ele era um completo ignorante, viu, Zé? Ele passa a querer saber cada vez mais. E aí nós chamamos esse momento de Revolução Científica. Tá? A Revolução Científica, ela trouxe várias outras atividades para a realidade humana, especialmente as atividades que vão gerar o que a gente começa a pensar em segurança do trabalho, certo? Porque até esse determinado momento, segurança do trabalho nem existia, né? Os trabalhos eram feitos de qualquer forma, tá bom? Mas essa revolução científica, essa vontade do homem tentar resolver os problemas através da ciência ou tentar compreendê-los, fez com que o homem evoluísse muito nessa área. Então fez com que o homem chegasse a querer dominar outras regiões do mundo através do uso de embarcações, por exemplo. Então esse uso de embarcações, ele faz com que os homens dominem os oceanos, certo? E aí eles vão ali tornar o mundo como sendo um palco só, certo? Então a Europa principalmente tomou essa frente, né? Então os portugueses, por exemplo, saíram lá da Europa e vieram para cá, para o Brasil e para toda a América, certo? Os ingleses dominaram a América do Norte, eles foram dominando a África, entendeu? Então a Europa foi o centro dessa revolução científica, certo? Que acabou se espalhando pelo mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, o surgimento dessas embarcações, o domínio dos oceanos pelo homem, foi o grande start para essa revolução científica, tá bom? E aí eles chegam aqui no Brasil, por exemplo. Então esse é o início da nossa história, né? Na verdade, não o início da nossa história enquanto Homo sapiens que viviam no Brasil. Na verdade, a nossa história começa com os índios, né? Os índios aqui foram os primeiros Homo sapiens. Mas no momento em que os homens da Europa chegaram aqui, nós vivíamos ainda como espécies de caçadores-coletores, né? Já vivíamos em comunidades pequenas, mas ainda baseados ainda nessa questão de caça e coleta. Tá? Não existia ainda o advento do dinheiro, mas para eles já existia, certo? Para parte dos Homo sapiens do mundo isso já existia. E aí essa revolução científica, essa sede por saber cada vez mais, por descobrir cada vez mais, fizeram com que nós fôssemos dominados por esses Homo sapiens da mesma espécie que nós, mas que já eram mais avançados no que diz respeito à tecnologia, tá bom? E aí esses Homo sapiens europeus, por exemplo, eles foram quem acabaram por dominar boa parte do mundo. A Ásia também, a parte da China, por exemplo, também teve um boom de explosão lá de domínio naquela região também. Alguns impérios surgiram, inclusive esses impérios que foram acabando vindo para o Brasil e para a América, por exemplo. Então, o nosso país ele foi dominado, digamos assim, por o fruto dessa revolução científica. Então, se nós pararmos para pensar na realidade do trabalho no Brasil, na época, se tinha o trabalho dos indígenas, né? Então,
Assim como era lá no princípio, nos Homo sapiens, os indígenas aqui ainda trabalhavam dessa forma, né? As mulheres cuidando da prole e os homens cuidando de fazer a caça e coleta de animais. Aqui também já existiam processos básicos de plantio e coleta e criação de animais, tá? Mas bem menos avançados do que, por exemplo, já existia na região da Ásia e da Europa. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, esse país acabou sendo muito, como é que eu posso dizer, dominado pela cultura da Europa, certo? Então, em determinados momentos da história, nós passamos a ser o que a gente chamava de uma espécie de extensão de Portugal. Vamos falar agora na realidade brasileira, né? Então, a família real europeia era a nossa família real. Então, eles que dominavam o nosso território. E eles utilizavam do Brasil por ser um grande pedaço de terra para os plantios, por exemplo, ou para a extração de determinados minerais, tá? Então, o ouro, a prata, etc, tá? Isso foi feito muito pelos portugueses, e aí foram surgindo também outros tipos de atividades extrativistas, atividades de plantio aqui de cana-de-açúcar, de café e etc. Como esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas vamos tentar diminuir um pouquinho aqui, né? Então eu vou cortar ele e a gente vai voltar no próximo vídeo falando um pouco sobre a Revolução Industrial, um pouco sobre a história da legislação brasileira, da segurança do trabalho, tá certo? Então, aguardem um pouquinho, pule pro próximo vídeo e é nóis!